15 a 23. Mais um trecho do sermão de Jesus, do Sermão do Monte, onde nós vamos estudar sobre a questão dos falsos profetas. Domingo passado nós estudamos sobre as duas estradas, o caminho apertado e o caminho largo. O caminho apertado que conduz para a vida, o caminho largo que conduz para a morte. Hoje vamos estudar sobre os alertas que Jesus está dando a respeito dos falsos profetas. E olha como essa mensagem desta manhã será atualíssima. Por que eu digo isso? O que se tem proliferado de falsos profetas no mundo em que nós vivemos não é brincadeira. Está se proliferando cada dia mais, e olha que Jesus falou isso há muito tempo atrás, para que tenhamos o cuidado com esses falsos profetas. Então, veja como a palavra de Deus, ela é atual, ela de fato fala ao nosso coração, porque a palavra é de Deus. Então, os princípios que Jesus falou aqui, nesse sermão dele, tem muito a ver com o nosso viver hoje, em pleno século XXI. Então, essa advertência aqui feita por Jesus vale de muito para todos nós. E também, por outro lado, vai nos trazer uma alegria, uma satisfação de dizer graças a Deus, porque o Senhor nos dá o entendimento correto, nos dá a alegria de fazer parte da sua igreja, verdadeiramente, e assim vacinados estaremos, enquanto nos mantivermos firmes na palavra e na sã doutrina contra os falsos profetas. Veja como Jesus, então, se dirigiu àqueles grupo de discípulos que ali estavam ouvindo o seu sermão, dizendo assim: acautelai-vos dos falsos profetas. O que é acautelar-se? Cuidado, tenham cuidado, fiquem atentos, vigilantes. Esses falsos profetas que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então vejam, um falso profeta, conforme Jesus está nos dizendo, ele não vai aparentar ser falso profeta. O falso profeta, ele vai aparentar ser uma ovelha. Ele vem travestido, disfarçado em ovelha. Mas como é que vai saber se é um falso profeta ou não? Porque ele diz aqui que o problema está dentro deles. Dentro deles eles são lobos vorazes, lobos roubadores. E aí Jesus responde, como é que a gente vai saber? Versículo 16 diz: pelos seus frutos os conhecereis. Então aqui Jesus dá a dica. Primeiro ele chama a atenção, olha, tenham cuidado com falsos profetas. E aí a pergunta de quem ouve isso é: como é que eu vou saber o que é um falso profeta? Aí ele responde: pelo fruto se conhece. Aí ele vai continuar dizendo: porventura colhe-se uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Vejam que interessante, Jesus faz uma comparação bem simples, não é? Que não deixa dúvida. Porventura você, se for colher uva, uva é um fruto maravilhoso, né? Da uva nós tiramos o vinho, o suco, o fruto da videira, que é utilizado na ceia do Senhor. Então é um fruto nobre, a uva. E o que é um espinheiro? O espinheiro é algo que dá espinho. O espinho não serve para nada. Então, porventura, uma fruta tão nobre como a uva pode sair de um espinheiro? Não dá certo. E o figo também, que é uma fruta nobre lá, muito utilizada, né? Pode sair dos abrolhos, né? Daqueles matos aí que tem. Não sai. As frutas são dadas no devido tempo, são produzidas por a sua árvore que é boa e vai produzir esses frutos bons. Porventura, já o espinheiro, os abrolhos e todo o resto vai produzir aquilo que é mau. E ele diz claramente: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Então, assim como, de acordo com a condição que Deus criou o mundo, as fruteiras elas vão dar os frutos que devem dar,
e aqueles que não prestarem também vão dar os frutos que não vão prestar. E não pode haver essa troca. Um determinado tempo o fruto que era bom vai dar fruto ruim. Em determinado tempo o fruto que era ruim vai dar fruto bom. Ele diz que é impossível isso, não pode. A árvore boa não pode produzir um fruto mau. A árvore má não pode produzir fruto bom. Por quê? Porque isso está na sua natureza, na sua essência, na sua constituição. E aí, usando essa figura, ele continua dizendo: e toda árvore que não produz bom fruto, essa árvore é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, Jesus, utilizando essa linguagem muito simples, mas de um ensinamento tão profundo, ele está falando que o cuidado que vocês devem ter com relação aos falsos profetas é porque um falso profeta, como o nome já está dizendo, ele vai transmitir um ensino falso. Um falso profeta vai ensinar errado. Um falso profeta vai distorcer o evangelho. Um falso profeta vai usar de confissão positiva. Um falso profeta vai iludir você. Um falso profeta vai enganar as pessoas, como fazem, prometendo coisas que não vão se cumprir, dizendo que vai acontecer isso e aquilo. E as pessoas que dão crédito a isso vão também na mesma linha, vão sendo enganadas e, portanto, serão destruídas, assim como um fruto ruim, uma árvore que não dá bom fruto, vai ser destruído. Então, começa a entender, irmãos, que Jesus está nos levando para um entendimento de que você está vivendo aqui, nós todos estamos vivendo neste mundo, e, consequentemente, vivendo também rodeado de falsos profetas. Há os bons profetas, os homens de Deus, que pregam a palavra, que são as boas árvores e que dão bons frutos. Porque o Evangelho ele há de trazer frutos bons. A semente do Evangelho ela vai produzir um bom fruto. Está lá a parábola do semeador, quando a semente do Evangelho cai naquele coração, naquele solo que é fértil, a árvore nasce o fruto daquela semente e dá fruto a 100, a 30, a 50, a 60 por um. E isso quando é um coração verdadeiramente convertido. Então, a semente que é o Evangelho, quando cai num coração que é preparado por Deus para receber aquela semente e germinar, e fazendo a pessoa então nascer de novo, ser convertida, essa pessoa convertida vai dar os frutos provenientes dessa boa semente que é o Evangelho. Por outro lado, há aquelas pessoas que são enganadas e recebem uma semente estragada, uma semente falsa, de um evangelho falso, consequentemente vai sair um fruto ruim dali. É aí onde acontece, muita gente se dizendo crente e não tem uma fé verdadeira. Muita gente se dizendo que faz as coisas para Deus e, na verdade, não é para Deus. Porque o que ela absorveu foi uma mensagem falsa, foi um ensino falso. Por exemplo, aquelas pessoas que acreditam na teologia da prosperidade, elas são entusiastas e começam a dizer que vai prosperar, e que vai crescer, e que vai fazer isso, fazer aquilo, e usando o nome de Deus. Usando o nome de Deus. Porque eu sou filho do rei e tal, e eu vou ser rico e tal, e aquela coisa, e fica batendo naquele negócio ali. Quem é do bom fruto, quem vai ser a boa palavra, quem de fato dá um bom fruto, quem está na boa árvore, olha para aquilo e diz, olha, aquilo ali não tem nada a ver com a gente. Mas quem está lá no mau fruto, acha que está maravilhosamente bem. Não, aqui é que a gente vai. Aí, às vezes, olha você que é um crente reservado, que é um crente tranquilo, que não é entusiasta de nada, mas vive a sua vida buscando uma vida de santidade, como o Senhor requer. Aí vai olhar para você e vai dizer, e esse crente é fraco. Olha só, que nada, se conforma com o que tem. Olha que crente fraco. A gente tem que buscar a prosperidade, a riqueza. Aí começa a se iludir com isso. E às vezes até dizendo que fazendo coisas, sabe? Estou fazendo coisas e a gente é que é poderoso aqui. Porque a gente aqui faz campanha disso, faz campanha daquilo, e a igreja está aí crescendo. E falando em igreja crescer, esses dias saiu uma pesquisa aí,
diz que triplicou o número de evangélicos no país. Eu confesso aos irmãos que não recebi a notícia com bons olhos, não. Porque eu fico imaginando, será que essa triplicação de evangélicos é saudável? Por exemplo, aqui eu tive a curiosidade de olhar, saiu uma pesquisa no Brasil todo, né? Itabaiana, 80% de católicos, 10,27% de evangélicos. Eu tenho lá minhas dúvidas, se nessa nossa cidade aqui tem 10% de evangélicos. No sentido da palavra mesmo, né? De ser do evangelho, da palavra. Né? Certamente botou tudo que é, né, igreja que se diz, né? Como uma vez alguém escreveu um livro e botou num livro todas seitas, heresias, tudo junto, e denominando de evangélico. Então, a gente tem que ter essa cautela e dizer, peraí, será que é mesmo? Né? Porque eu, visualmente falando, né, considerando as igrejas que a gente entende, igreja evangélica, né, eu já até falei sobre isso aqui, né, se nós formos analisar mesmo assim visivelmente, se chegar a 1.000 pessoas, eu digo que é muito, de crentes na cidade. Eu até já fiz esse comparativo, não dá nem 1%, né, da população da cidade que passa de 100 mil. Então, vejam, as pessoas, muitas vezes, podem dizer, sou evangélico, e tal. Ou então, a pergunta é, você crê? Creio. Todo mundo é crente, é filho de Deus. Então, se pegar esse genérico aí, vai botar todo mundo no mesmo balaio. Só que esse conhecimento genérico, que muitas vezes as pessoas até têm a alegria de dizer que é crente, que todo mundo é crente, esse é um conhecimento genérico. Mas há um conhecimento interno. Há uma coisa, há um selo que garante essa condição. É o selo do Espírito. E o próprio Jesus vai nos mostrar aqui no texto essa realidade. Veja, nem todo, versículo 21, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A resposta está aí, irmãos. Não é só dizer Senhor, Senhor, não é só eu sou crente, não, eu já conheço, não, eu já frequentei a igreja, não, eu nasci na igreja. Não é só isso. Não é só dizer Senhor, Senhor, é dizer, você faz a vontade do Pai, você caminha a caminhada que o Senhor requer de nós, porque Jesus disse que Ele é o caminho e a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então você caminha nesse caminho que é Jesus, e isso é o que interessa. Não é o caminho da religiosidade, não é o caminho de ser uma pessoa mais ou menos boa, fazer um bem ali, um bem acolá. Não é esse o caminho. O caminho é Jesus. O caminho de salvação, o caminho para o céu é Cristo. E durante essa caminhada para o céu, através de Cristo, o que você tem que fazer? A vontade de Deus, ou seja, um viver obediente à palavra de Deus. Esta é a condição que Jesus está dizendo aqui. Não vai entrar, não é só dizer Senhor, Senhor para entrar no reino, mas é aquele que faz a vontade. De quem? De meu Pai. A vontade de meu Pai. E qual é a vontade do Pai? Nós já sabemos. A vontade do Pai para cada um de nós é sede santos, porque eu sou santo. A vontade de Deus é a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus. Então, se você sabe que essa é a vontade de Deus, e você se vê realmente uma pessoa verdadeiramente crente, convertida, filho de Deus, o que você tem que estar buscando fazer? Ser uma pessoa santa. E o que é ser santo? É ser uma pessoa que não fala com ninguém? Não. É ser uma pessoa isolada do mundo, porque o mundo é pecador? Não. O próprio Jesus diz, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que o livres do mal. O próprio Jesus disse que nós devemos ser santos no mundo, luzeiros para o mundo, sal nessa terra. Então, o sal é para dar o sabor, para dar a diferença, fazer a diferença.
E é nesse sentido que nós, como santos de Deus, devemos viver, fazendo a diferença, demonstrando o porquê somos diferentes. Porque temos a Cristo. Por que somos diferentes? Porque aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador e nos submetemos à vontade do Pai. Mas vejam, Jesus continua dizendo assim, olha, muitos, e não são poucos, muitos, naquele dia, vão dizer assim, olha, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Olha só, hein? Profetizavam em nome de Jesus. E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? 3 argumentos de pessoas religiosas que estavam fazendo tudo, segundo elas, de acordo para agradar a Deus, a Jesus. Profetizando, expulsando demônio e fazendo milagre. Vejam, 3 coisas que os falsos profetas estavam fazendo, porque essas pessoas que estão dizendo isso, Jesus vai dizer assim, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Aí isso é de chocar, porque alguém pode dizer, como pode? Não é? Realmente, para as pessoas comuns, ver alguém fazendo algo, né, fica difícil não acreditar, né? Só que a palavra de Deus adverte, irmão, não só aqui, em outras partes, que o diabo também vai fazer milagres. Jesus disse, o Senhor disse em outras partes, dizendo assim, ó, no final dos tempos, que a gente está vivendo, vai o anticristo, né, o falso profeta, eles virão e farão prodígios e sinais. E qual é o objetivo disso? Enganar. Então, o diabo tem lá os seus poderizinhos de fazer algo para enganar as pessoas. A ponto que quem vê, olha, e vai atribuir a quem? A Deus. Olha. As pessoas estão aqui dizendo, profetizou no nome de Jesus, expulsou demônio no nome de Jesus, fez milagre em nome de Jesus. E Jesus vai dizer, mas eu não conheço você. Olha só. Até mesmo porque, irmãos, Deus, ele quando quer fazer algo, ele usa quem ele quer. Deus usou até uma burra, né, para falar. Então, não é porque é falso profeta que Deus não pode usar. Pode, Deus usa. Deus permite, né? E até faz. Por exemplo, nós temos exemplos na Bíblia. Lembra na época do Êxodo? Né? Moisés foi lá, né, fez algo lá perante o faraó, e os magos do Egito também fizeram. Os magos também fizeram. Mas o mago ter feito, ele fez por ele mesmo? Não, Deus permitiu que ele fizesse. Tudo vem de Deus. O fazer algo, transformar algo, tudo quem opera é Deus. Quer seja para juízo, quer seja para salvação. Então Deus permite determinadas coisas. Deus permite que um falso profeta profetize. Deus permite que alguém que não tem parte com ele expulse um demônio. Deus permite que alguém até, em nome de Jesus, faça um milagre. Até mesmo porque só acontece essas coisas porque, conforme quem está dizendo aqui, em nome de Jesus. Então, quem faz é Cristo. Então, a profecia, se foi feita no nome do Senhor Jesus, por isso que fez sentido. Por isso, eu profetizei em teu nome. Eu expulsei demônio em teu nome. Eu fiz milagres em teu nome. Então, de fato, foi por conta do nome de Jesus que aquilo aconteceu. Não foi por causa da pessoa. Que o falso profeta ele é muito personalista, né? Ele diz que faz e acontece. O falso profeta ele não atribui a obra a Deus, né? Ele atribui a si mesmo. Aí é um ponto que você pode entender. Quando alguém se diz profeta, apóstolo, isso, aquilo, outro, e dizendo que ele está fazendo, já sabe, é falso profeta. O certo é, se alguém faz, foi o Senhor quem fez. Os apóstolos, quando faziam, operavam as coisas por meio de Jesus. É Jesus quem está fazendo. Eles não tomavam para si o fazer em alguma coisa. É diferente do falso. O falso ele se apresenta como aquele que vai fazer acontecer. Quando, na verdade, não é ele quem faz é o Senhor. E então, Jesus vai dizer de maneira explícita. Jesus não vai ficar passando a mão,
tentando esconder, massageando o ego. Não. Ele vai dizer claramente, taxativamente: eu nunca vos conheci. Além do mais, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Quando vai se dar isso, irmãos? No juízo final. No juízo final. Então o Senhor está permitindo, os falsos profetas estão aí no mundo, Ele vai deixando eles fazerem. Inclusive, lá em Tessalonicenses, vocês veem lá um texto que diz que Deus vai deixar isso acontecer, a operação do erro, para que as pessoas deem crédito à mentira, porque não querem crer no Evangelho. Isso está lá no texto, um texto de Tessalonicenses, essa condição. Então, muita gente vai dar crédito à mentira. Por quê? Porque não querem a verdade. Aí preferem, dar crédito a isso. Está lá em 2 Tessalonicenses, ele diz assim, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, o destruirá pela manifestação de sua vinda. E, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira. Prodígios da mentira. E com todo o engano de injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Está vendo aí? Não acolheram o amor da verdade para ser salvo. Por isso, o Senhor vai entregar para que eles dê valor aí. Aí ele diz, é por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entendem? Deus vai deixar. E depois Ele vai julgar. Aí esses operadores aí, dos sinais, que é segundo a eficácia de Satanás, não é nada de Deus, mas vai fazer, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Vão enganar muita gente. Aqueles que vão pela estrada larga vão dar ouvidos. Os que vão entrar pela estrada da facilidade, da fascinação, vão pela estrada larga. Já o da estrada estreita vai observar aquilo. Olha, a palavra de Deus já me adverte disso. Eu não vou atrás daquilo. Se eu já estou andando aqui no caminho que é Jesus, para que eu vou atrás de outras coisas? Por que me interessa isso? Não me interessa. É isso que eu digo, a alegria nossa, enquanto crentes no Senhor Jesus, é viver a simplicidade do Evangelho. É viver o dia a dia, com a alegria que se requer de nós, por sermos salvos por Jesus, por sabermos que hoje temos a vida que temos, por graça de Deus, pela graça que sois salvos, mediante a fé, que não vem de você não, é dom de Deus, e não vem de obras não, para que ninguém se glorie, porque o falso profeta gosta de se vangloriar, pelas obras que fazem. Mas fiquem tranquilos, Jesus diz, essas pessoas que agem assim, os falsos profetas, Ele não conhece, e vai mandá-los para o inferno, aparte-se dele, pessoas que vivem na prática da iniquidade. Então, a grande lição que extraímos, irmãos, do texto é esta: ser cristão, ser de Deus, tem que tudo a ver com a prática de vida diária. Não é só da boca para fora. Eu sou crente, bater no peito. Eu sou crente. Infelizmente, tem aqueles que dizem assim, geralmente acontece com pessoas que conviveram ou vivem na igreja há muito tempo. Aí, não, eu sou crente dessa igreja há muito tempo. Mas e a vida como está hoje? Porque o importante é isso, é você ter uma vida na igreja longa, mas na presença do Senhor. A fé pujante, forte, sadia, lá do início até agora. É isso que é importante. É isso que faz a diferença. Não é esse negócio de, eu sou crente
hoje estou bem, amanhã estou mal, a fé hoje está... Quando eu comecei, a minha fé era boa, agora minha fé está fraquinha. Não, a nossa fé tem que estar em desenvolvimento, como disse Paulo, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É um desenvolvimento, irmãos. Então, nós não podemos hoje, em pleno século XXI, no ano de 2025, depois de tempos na igreja, de convivência na igreja, dizer, olha, eu entrei na igreja tal ano, tal dia, mas não mudei nada, não cresci nada, não melhorei nada. Como? É impossível, a não ser que a pessoa negligenciou os cuidados que o Senhor Jesus nos dá na palavra, as advertências, a não ser que a pessoa agiu como Jesus disse para não agir, porque a palavra de Deus nos adverte de várias formas. Olha, irmãos, cuidado, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Irmãos, olha, firme na fé, se cresçam, se vigie e ore, mantenha uma comunhão dos santos. Ou seja, se nós desprezarmos a simplicidade e os cuidados mínimos que se requer de um crente, é presa fácil para o falso profeta. É presa fácil. Se um cliente negligenciar aquilo que a palavra de Deus já nos dá como suficiente para a nossa manutenção, quanto crente que somos, é presa fácil para um falso profeta. Vai se iludir muito fácil com o que fazem lá fora. Por isso que, por vezes, a gente encontra pessoas, mesmo de nossas igrejas, dizendo assim, olha, achando interessante, bonita aquela igreja lá, que faz e acontece. Ou aquela igreja lá que está cheia de gente. Sim, mas o que interessa é, essas pessoas todas, independente se é muita ou pouca, estão vivendo na vontade de Deus? Estão fazendo o que Jesus está dizendo que quer para fazer? Ou estão fazendo como os iníquos, não é? Que quando chegar diante do juízo final, o Senhor vai dizer, eu não conheço você. Olha que decepção, que frustração. Das inúmeras pessoas, lembrem que o largo caminho é o que vai a maioria. Então, se a maioria está indo para aquele caminho, você se ligue. Será que está certo aquilo? Essa multidão aí toda. E por que está sendo atraída? É o evangelho que está sendo pregado verdadeiramente? Ou é o fazer coisas? Ou é fazer e acontecer? Ou é aquela coisa do ativismo exacerbado que muitas pessoas impõem sobre as outras, né? Para atrair as pessoas. Olha, vai lá para a igreja tal, porque lá, né, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, né, e acontecem coisas extraordinárias, e as pessoas ficam, oh, e a música é maravilhosa, e tal, e a banda, e tal. Eu já vi até pessoas dizer assim, eu gosto da música, eu gosto da banda, eu gostei da igreja tal, porque lá tinha uma música maravilhosa, me envolvia, e era aquela música do fulano de tal, do cantor tal. Isso não são critérios, irmãos, importantes. Eu sei que é importante sim o louvor a Deus, até mesmo porque é o louvor a Deus. Então, o louvor, a importância dele está exatamente no louvor que nós prestamos a Ele. O nosso coração, o nosso louvor, a nossa boca que se abre a cantar a Deus. Não é a apresentação de quem quer que seja, até mesmo porque os irmãos que tocam não estão se apresentando. Estão apenas tocando para que a igreja cante ao Senhor, louve ao Senhor, o canto congregacional. Então, às vezes as pessoas limitam o louvor a isso. O louvor, a pessoa que cantou bonito, ou cantou feio, ou cantou com isso, cantou aquilo. Não é isso. É um entendimento equivocado. A igreja reunida para louvar a Deus está fazendo isso porque entende que o seu Senhor merece o seu louvor, que o seu Senhor é digno, né? O Senhor nosso Deus é digno de louvor. E assim devemos fazer, para a honra e glória do seu santo nome. Então, meus irmãos, diante do que nós vimos aqui nas Escrituras, possamos entender quão bom e quão maravilhoso é estarmos tendo cuidado com os falsos profetas e buscando fazer aquilo que de fato interessa, a vontade de Deus. Não é fazer por fazer, mas façamos de acordo com aquilo que cremos. Façamos unindo doutrina e ação, para que assim o nome do Senhor esteja honrado e glorificado em todo o tempo.
Que Deus nos abençoe. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Abençoa a tua igreja, teu povo que aqui está reunido, aqueles que também estão a assistir, que o Senhor possa falar aos seus corações e que juntos, ó Deus, estejamos crescendo, tendo o cuidado de vigiar, de orar, de estar atento às artimanhas dos nossos inimigos, dos falsos profetas, mas não tirando o foco principal, ó Deus, que é olhar firmemente para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. É no nome de Cristo que nós assim oramos, agradecidos. Amém e amém.